Boa tarde! É um prazer receber você aqui na minha cozinha. Dessa vez, nós vamos falar um pouquinho sobre o doce mais amado dos brasileiros, o brigadeiro. Como vocês viram, existem várias formas de se fazer brigadeiros e hoje existe uma infinidade de sabores desse docinho tão amado. Mas hoje nós vamos falar, aliás, fazer o tradicional brigadeiro. Sabe aquele brigadeiro da infância que a gente ficava doido correndo em volta da mesa do bolo para conseguir roubar um que traz tantas lembranças gostosas? Então, é esse brigadeiro que nós vamos fazer hoje aqui. E o que nós vamos precisar para fazer esse brigadeiro? Uma panela, de preferência uma panela de fundo duplo. Ela não pode ser muito fininha, porque senão você corre o risco de queimar seu brigadeiro. Nós vamos precisar de uma espátula. Mas se você está fazendo para o pessoal de casa, você pode utilizar a sua colher de pau sem problema algum. Mas se você fizer para comercializar, não esqueça, você só pode utilizar a espátula de silicone. Eu uso essa que ela é bem firme e ela me proporciona mexer o brigadeiro de todas as formas, de que ele não grude, que ele não queime. Então, quando você for comprar uma espátula, procura comprar uma espátula de qualidade, de um silicone firme, para render, vai durar muito mais e você vai economizar não tendo que ficar trocando toda hora a sua espátula. Nós vamos utilizar também leite condensado e o achocolatado. Eu aqui vou fazer só meia receita, mas aí você vai precisar de uma lata ou um bagzinho de leite condensado, de preferência o leite condensado integral. Hoje em dia tem várias marcas e várias opções de leite condensado no mercado. Se você ainda não percebeu, existem o leite condensado semi-desnatado. Ah, eu não posso usar o semi-desnatado? Pode. Qual a diferença do leite condensado integral para o leite condensado semi-desnatado? O teor de gordura. Então ele vai demorar um pouquinho mais para chegar no ponto, ele vai ficar um pouquinho mais molengo, vamos dizer assim. E aí você pode equilibrar. Você pode colocar, aumentar um pouquinho a manteiga para compensar a falta de gordura do leite condensado. Mas tome muito cuidado e muita atenção. Tem por aí uns leites condensados que são leite tipo leite condensado. É uma mistura láctea. Não presta. Não comprem esse. Fiquem atentos na hora de que vocês forem comprar, porque esse realmente não dá para fazer um brigadeiro gostoso. A marca que eu uso, eu dou preferência ao Nestlé e ao Itambé. Mas você pode utilizar a marca de sua preferência. Hoje eu vou usar o achocolatado Nescau, que eu acho que é o mais conhecido e o mais popular. Mas você também pode utilizar qualquer outro achocolatado de sua preferência. Manteiga. A manteiga que eu uso é a manteiga sem sal, mas você também pode utilizar a margarina e o creme de leite, que são outras substituições à gordura. Vamos começar? Vamos fazer o nosso brigadeiro? Então vamos lá. Eu vou pesar aqui 200 gramas, porque eu estou fazendo só meia receita, tá? Você aí de casa vai utilizar a lata inteira, os 400 gramas de leite condensado. Nescau, eu vou colocar uma colher e meia. E antes de levar ao fogo, eu vou mexer.
Mexo bem até ficar bem homogêneo. Quando ele já está bem homogêneo, a gente leva ao fogo. Fogo baixo. Brigadeiro, a gente faz do fogo médio para baixo. Aí vai depender também do seu fogão, da chama, se for muito alta, se for muito baixa, você vai ter que ir regulando. E aí a gente mexe. Com calma, tranquilidade. A gente fica aqui, ó. Chama a criançada da casa para ajudar, para conversar. Esse é um docinho que com certeza mora nas nossas lembranças, nas melhores lembranças. Bom, eu vou ficar aqui mexendo e quando tiver no ponto, eu volto para mostrar para você. E a gente segue aqui mexendo o nosso brigadeiro. Eu queria falar com você sobre os pontos do brigadeiro. Existem três tipos de ponto. O ponto de recheio, o ponto do brigadeiro de colher e o ponto de enrolar. Quando chega nesse ponto, que ele cai, tá vendo? Ele escorre, mas ele não é líquido. Esse é o nosso ponto do brigadeiro de colher. Um ponto acima vai ser o nosso ponto de recheio, que é quando ele cai em blocos. Mexe, mexe, mexe. Mais um pouquinho. E chegamos no nosso ponto de recheio. Ele é um ponto mais firme, cai em blocos. E depois de frio, ele fica na consistência perfeita para recheio. Para rechear bolo, rechear bombom. E a gente continua mexendo para chegar no nosso ponto de enrolar. Que cheirinho de infância. Que coisa gostosa. Já chegamos no nosso ponto cambalhota, que é quando você vira a panela e parece que ele vai dar uma cambalhota. Vocês conseguiram ver aí? Esse é o ponto do nosso brigadeiro de enrolar. A gente desliga o fogo e transfere para um prato, um bowl, de preferência de cerâmica ou de alumínio. Vidro não recomendo. Por quê? O vidro ele é condutor de energia, de temperatura. Então ele continua cozinhando o nosso brigadeiro e a gente não quer que ele passe do ponto, não é? Então a gente transfere. E cobre com filme plástico. Por que a gente cobre com filme plástico? Para ele não cristalizar, para ele não criar
Sabe aquela casquinha que fica no brigadeiro? Quando a gente cobre com filme plástico, isso não acontece. Por quê? Porque a gente não deixa ele em contato com o ar. Plástico tem que estar em contato. Pode colocar, não tenha medo, o plástico não vai derreter. Fica pronta a nossa massa do brigadeiro. Para a gente enrolar esse brigadeiro, eu recomendo que você espere no mínimo 6 horas. Ele precisa esfriar totalmente, descansar, para a gente conseguir enrolar de uma forma perfeita, redondinha e apetitosa. A gente vai agora esperar para poder enrolar nosso brigadeiro. Oi, estamos de volta. Nosso brigadeiro já esfriou, já descansou e chegou a hora da gente enrolar. Para a gente enrolar nosso brigadeiro, hoje em dia existem vários tipos de confeito. Eu trouxe duas opções hoje para você. O tradicional e esse aqui, ó, que é um quadradinho. Conseguem ver a diferença? Outra coisa, o confeito que eu uso, ele é feito de chocolate de verdade. Esse confeito que a gente costuma encontrar no supermercado, ele é sabor chocolate. Na verdade, ele é um açúcar com um saborzinho de uma essência de chocolate. Então, não é o chocolate de verdade. Esses aqui já são chocolate de verdade. Ele valoriza muito mais o seu brigadeiro e o sabor fica muito mais especial. Para enrolar o brigadeiro, eu costumo pesar. Por quê? Quando a gente vende, né, o nosso brigadeiro, ele tem que ter sempre o mesmo tamanho, o mesmo padrão, para sair bonito, para ser uma coisa. Sabe aquela coisa que você olha e fala assim, nossa, que você come com os olhos? É isso. É isso que a gente tem que procurar fazer, é isso que a gente tem que oferecer para o nosso cliente, sempre o nosso melhor. Se você faz para casa, essa regra não importa. O que importa é você se divertir e comer um brigadeiro delicioso. Mas fica a dica aí para quem quer comercializar, ok? Então, ó, eu tenho aqui uma balança. Ah, antes disso, abrir forminhas. Como é que eu abro a forminha para ela não ficar toda abertona assim? Eu costumo tirar ela por dentro e puxo com delicadeza. Tá vendo? Que ela permanece mais fechadinha. A gente sempre abre de dentro para fora. Eu utilizo uma forminha impermeável. Por quê? Para o papel não absorver a gordura do nosso brigadeiro e manter sempre um brigadeiro bonito e saboroso. Você pode utilizar também aqueles tapetinhos, né, que se coloca entre a forminha e o brigadeiro. E eu acho desnecessário. Eu acho que ele só atrapalha na hora de comer e é muito desnecessário. Eu prefiro colocar ele direto na forminha. Então agora vamos enrolar nossos brigadeiros. Eu vou colocar uma proteção de filme plástico na minha balança. E outra dica, eu gosto de enrolar brigadeiro utilizando luva. Por quê? Porque a mão em contato com o brigadeiro, ela fica quente. E o que dificulta
a gente formar aquelas bolinhas perfeitas. Então, eu sempre gosto de usar luva para enrolar meus brigadeiros. Outra coisa, eu coloco um pouquinho de desmoldante, bem pouquinho. E você pode colocar um pouquinho de manteiga, só para facilitar a gente enrolar o nosso brigadeiro. Vamos lá? Os meus brigadeiros, eles têm, em média, 20 gramas prontos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular quanto que leva de confeito e quanto leva de massa de brigadeiro. Eu utilizo 17 gramas de massa de brigadeiro. 17. Quanto menos tempo ele fica na minha mão, mais redondinho ele fica. E coloco no confeito. Vamos lá? Mais um brigadeiro. Quinze. 17. Enrolo. Confeito. Enrola. Confeito. Outra dica. Depois que você passa no confeito, você tira a luva. E você vai rebolear. Por que isso? Para não ficar um confeito para cá, outro para lá, aquela coisa solta, para ficar um brigadeiro bem bonitão, harmônico. E coloca na sua forminha. Vamos fazer com outro? E coloca na forminha. Número da forminha. Pro meu brigadeiro, para esse tamanho de 20 gramas por brigadeiro, eu uso o tamanho 5. Tá bem? Então agora eu vou acabar de enrolar nossos brigadeiros e a gente volta já já para você ver o resultado final. Já enrolei os nossos brigadeiros, já estão aqui prontinhos para a gente comer. E eu tenho alguns recadinhos para você. Primeiro, a luva, que eu esqueci de dizer. Se você for utilizar a luva, não pode ser a luva com amido. É proibido. Tem que ser a luva de vinil ou nitrílica sem amido. Muito importante isso. Não podemos utilizar luva com amido na cozinha. Outra coisa, luva, gente, é legal para fazer assim, processos de finalização. Mas o bom mesmo é você sempre manter as suas mãos bem limpas.
Então, se você trabalha na cozinha, se atente a isso. Lave as suas mãos pelo menos de meia em meia hora. Eu costumo dizer que mão de cozinheiro e mão de confeiteira tem que estar sempre limpa, de unhas cortadas, sem esmalte, para a gente levar segurança alimentar para o nosso cliente, para a pessoa que vai comer o nosso doce, que vai comer a nossa comida. Afinal de contas, cozinhar é um ato de amor, não é mesmo? Outra coisa, vocês viram que o brigadeiro parece ser simples, mas não é. Requer muita dedicação, muito trabalho e muito carinho. Então, um recado que eu deixo para você: valorize o seu trabalho, valorize o seu tempo. Não é só um leite condensado e um chocolate mexido na panela. É muito mais do que isso. Não se esqueça, valorize sempre aquilo que você faz. Muito obrigada por ter você comigo até agora e espero que eu tenha inspirado você a fazer deliciosos brigadeiros. E não se esqueça de postar e marcar o Doce Mundo de Sofia. Vão adorar ver o que você está fazendo aí na sua cozinha. Eu espero você. Até a próxima e muito obrigada.